galera, só para dar continuidade ao nosso conteúdo aqui, a gente vai falar um pouco sobre termodinâmica, que é a parte da termologia que estuda as relações entre o calor e o trabalho realizado numa transformação de sistema, quando este interage com o meio exterior. Toda vez que qualquer substância interage com o meio exterior, ele é submetido a uma mudança ou uma possibilidade de mudança de sistema. Isso não é obrigatório, certo? Isso depende muito do tipo de calor trocado e do ambiente também, tá? Então vamos pensar logo no trabalho numa solução, numa transformação gasosa. Certa massa de um gás perfeito está no interior de um cilindro, certo? Cujo êmbolo se movimenta livremente sem atrito, sobre o qual é mantido um peso, certo? Peso, de modo que a pressão sobre ele se mantenha constante. Ao colocar esse sistema em presença de uma fonte térmica, ó, se eu começar a esquentá-lo, tá? O que é que acontece? Ao colocar isso, o gás recebendo calor se desloca, certo? Para cima, por uma determinada distância. Lembre-se, substância em estado gasoso, ele aumenta o seu volume. Ele não fica na mesma forma. Então, com aquela mesma quantidade de volume, com aquela mesma quantidade de substância, ele acaba aumentando o seu volume. Aumentando o seu volume, automaticamente a tendência dele é se expandir. Então, ó, ele acaba, ó, mexendo por uma determinada distância chamada distância H. Nesse processo, o gás agiu sobre o êmbolo, certo? Com uma força, produzindo um deslocamento de módulo H. Então, ela foi forçada e fez um determinado deslocamento, certo? Houve, portanto, uma realização de trabalho. Sempre quando há uma força e há um determinado deslocamento, há um trabalho. Lembre-se disso. Houve, portanto, a realização de trabalho dado por trabalho é igual a força vezes a distância, certo? Sendo S a área do êmbolo, a fórmula anterior não se modifica, certo? Então, F vezes S vezes H vezes S, o que acontece? No final, tá? O trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume sofrido. Então, todo o trabalho é relacionado à pressão vezes a variação de volume. Saliente-se que essa fórmula simples para o processo de cálculo só vale quando a pressão se mantém constante, ou seja, a chamada transformação isobárica. No trabalho T realizado por um processo isobárico, tem o sinal variação de volume T, ou ΔV, pois a pressão ela é uma grandeza sempre positiva. Nunca existe volume negativo. Lembre-se disso. Assim, se o volume aumentar, a gente tem a transformação isobárica. Nesse caso, dizemos que o gás realizou trabalho que representa uma perda de energia para o ambiente. Se o volume do gás diminuir, a gente tem que realizou um trabalho sobre o gás, o que representa que o gás um ganho de energia no ambiente. Num sistema de eixo cartesiano, chamado diagrama de Clapeyron, a transformação isobárica é representada por uma reta paralela, até porque a pressão é constante, certo? O que modifica é o volume, tá? Esse gráfico tem importante propriedade. A área da figura correspondida entre a reta e o eixo dos volumes mede o módulo do trabalho realizado na transformação. Ou seja, todo esse deslocamento de um volume até o outro, essa área da figura me indica justamente o trabalho realizado nesse processo. Ok? Então, para simplificar, a gente tem três modificações aqui. Embora essa propriedade tenha sido estabelecida por uma transformação isobárica, ela pode ser generalizada. Assim, qualquer que seja a transformação ocorrida, a área entre a curva representativa e o eixo dos volumes mede numericamente o módulo do trabalho realizado no processo. Ou seja, se o volume aumenta, o trabalho é positivo; se o volume diminui, o trabalho é negativo; se o volume está constante, o trabalho ele é nulo. Sempre que o volume for mantido, não houve realização de trabalho, até porque não houve aumento de volume, tá? Quando o volume diminui, o trabalho ele é menor, é negativo, e quando o volume aumenta, ou seja, se desloca mais facilmente, ele aumenta, certo?
Então, a velocidade da média das moléculas, certo? Analisando o comportamento dos gases. Se a gente estabelecer o modelo de gás perfeito, as moléculas se movimentam desordenadamente, tá? Agora vamos admitir que as moléculas se movimentam com a mesma velocidade média. O que é que acontece? A gente tem V ao quadrado é igual a 3RT sobre M. Então, sobre R, que é a constante, certo? Vezes T, que é a temperatura absoluta, sobre a massa molar, que varia de gás para gás, certo? E a energia cinética média por molécula, 3 sobre 2 vezes o valor de K, que é a constante, sobre vezes a temperatura absoluta, certo? Do objeto. Então, a gente vai passar os exercícios aí, qualquer dúvida, mas ó.